Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio, a mais uma entrevista aqui no BJ Pod, o podcast oficial do Entrevistando. 2024 já está deixando saudades, né? Que ano incrível nós vivenciamos e eu creio que 2025 não vai ser diferente. Então eu conto com você aí do outro lado que está me ouvindo para fazer desse ano um dos melhores que nós vamos vivenciar aqui em Bom Jesus da Cachoeira. 2025 promete muita coisa, inclusive nesse podcast. Eu pretendo receber muita gente legal, muitos bons jesuenses, pessoas que fazem parte da história desse distrito que nós tanto amamos, né? No episódio de hoje, eu vou entrevistar um casal. Ela, bom jesuense raiz, e ele, um italiano. Juntos se conheceram e formaram uma bonita história. Eles não moram no distrito, mas sempre que podem, retornam à comunidade para rever amigos e participarem de tradições. Então eu quero neste momento agradecer a vocês, Nininha e Domênico, por estarem participando dessa entrevista. Muito obrigado. E eu já quero logo lançar a primeira pergunta, que é quais as lembranças que vocês têm de Bom Jesus? Então, a Nininha sou eu, né? Eu nasci em 1951, então tudo que eu tenho que contar de Bom Jesus foi o que eu vivi aqui, né? Da minha época. Não tinha nada disso que tem hoje, essa praça, era só a igreja. A gente morava aqui na casa onde mora hoje a Maria do Carmo. Eu morava na roça, mudei aqui para o distrito de Bom Jesus com 3 anos, né? Que meu pai vendeu o sítio e eu vim para cá. E meus 2 irmãos nasceram aqui nessa casa onde mora a Maria do Carmo. Só uma breve observação: o seu irmão, né, o senhor Francisco Fazionato, esteve na estreia do BJ Pod no primeiro episódio. Então, ele relatou casos de Bom Jesus antigamente e também sobre a música que ele compôs homenageando o distrito. Foi muito legal esse bate-papo também. E assim, as lembranças que eu tenho de Bom Jesus era de festas, do mês de maio, dos leilões, né? Da banda de música que entrava às 5 horas da manhã para tocando, né? Que se chamava Alvorada na época. Eu esperava ansiosa, né? Essa festa de Bom Jesus. Tinha o leilão, tinha coroação. Eu participei muito das coroações aqui na igreja da Rua de Cima. Na Rua de Baixo não tinha ainda. Muito raramente tinha uma missa, a igreja era menor. E assim, eu vivi a infância aqui nessa rua, né? Com as enchentes, com tudo que tem direito. Saí muitas noites debaixo de água. Nossa. Assim, tinha que atravessar a ponte, né? Porque do lado de lá não tinha enchente, mas aqui virava um mar de água. Por isso que meu pai depois comprou um terreno na Rua de Cima e fez uma casa para nós, para a gente sair daqui por causa das enchentes. Então, o que eu lembro disso é isso. Eu ia no grupo escolar com meu irmão. As minhas primeiras professoras foram a Maria do Carmo e a Conceição. Depois vieram outras de Muriaé, né? Eu mudei daqui com 14 anos. Mudei para Muriaé. Mas sempre com uma ligação muito forte aqui com Bom Jesus. Eu conhecia muita gente. Hoje em dia, né, muitos já faleceram, mas ainda tem bastante pessoas que eu conheço. E a gente tinha uma vida muito feliz aqui. É o que a minha lembrança que eu tenho de Bom Jesus é isso. Era um lugar simples, não tinha nada, mas a gente tinha tudo. A gente era feliz, né? E eu gosto muito daqui. Isso aqui me faz muita falta. Quando eu venho aqui em Muriaé, sempre venho, que eu tenho a Ana aqui, que é minha prima. A mãe da Ana era uma segunda mãe para mim, porque a mãe da Ana Maria é casada com o meu tio, e a mãe dela é minha prima, porque a avó da Ana é irmã do meu pai. Nossa. Então é uma mistura. E a mãe da Ana é minha madrinha e eu sou madrinha da Maiara. Gente. Então a gente tinha uma ligação muito próxima, né? A mãe da Ana é a Dona Anitta. Isso. Sim, a Dona Anitta. A tia Anitta. O tio Antônio era irmão da minha mãe, né? Fazionato. E a minha tia Anitta era Pereira, né? Lado do meu pai, que era minha prima e minha tia e minha comadre e tudo junto, misturado. Então é isso que eu tenho, assim, as lembranças. Agora, não sei o que você quer saber, assim, algum detalhe a mais que eu me lembro.
E assim, a senhora falou, né, sobre questão de Bom Jesus, né, a simplicidade. E como que era, assim, existia essas ruas que tem hoje? Ou era, não tinha ruas ainda, era só aqui embaixo? Olha, do meu tempo tinha essa rua aqui que chamava Rua de Baixo, que era terra. Até hoje, né, as pessoas chamam. Não tinha luz, não tinha poste na rua, tinha as luzes na casa, mas eu acho que era algum gerador, alguma coisa que acabava a luz à noite. E eu gostava muito de ouvir rádio, sempre ouvi rádio na minha vida inteira, desde que eu entendo por gente. E meu pai tinha, acho que tinha um gerador que, né, algumas casas tinha, que a gente escutava o rádio. Então tinha a Rua de Baixo, tinha a Rua do Buraco, que isso é do meu tempo, hoje eu não sei como é que chama a rua. A Rua do Buraco, a Rua do Meio, que é a ruazinha ali entre o morro ali, né? A Rua do Buraco. A Rua do Buraco chama Arlindo Neves, mas até hoje as pessoas tinha chamam. A Rua de Cima, que é o morro, né? Que é a Rua de Cima, Sim, morro sim. principal. A Rua do Meio, que era um trilho só, era um Meu trilho, Deus. você passava subindo barranco. Tinha umas casinhas mais simples, e a Rua do Buraco, eram as 3 ruas que tinha em cima. E aqui só tinha essa rua. Fundo ali tinha uma ruazinha lateral, mas bem estreitinha, que nem tinha nome. E naquele tempo tinha o carnaval de rua. Tinha a rainha do carnaval, tinha seu Sebastião Clementino com o boizinho, com a mulinha, tinha carro fantasiado, tinha a rainha do carnaval que chamava Duinha, tinha a costureira que fazia os meus vestidos de coroação, a dona Joanica, entendeu? Nossa. Isso eu era pequena, eu tinha 6 anos, lembro direitinho. E tinha, o que tinha mais que eu ia te contar? Que agora estava na... E o dia que inauguraram a luz elétrica? O dia que inauguraram a luz elétrica aqui, eu assisti, estava chovendo assim, um dia de calor, que nem agora de noite, o poste era aqui, bem aqui na ponte, na porta da casa da Ana Maria. Não aqui, mas aqui. Aí tinha o Batista, que era um senhor antigo aqui de Bom Jesus, irmão do Tião Dentista, que era o único dentista prático que tinha aqui, que arrancava o dente até sem anestesia quando dava. Era mais barato. Arrancou do meu pai sem anestesia, porque a anestesia não pegou. Eu lembro disso, isso eu assisti. Aí o Batista veio embaixo do poste, eu lembro até hoje, com a pessoa que veio ligar a luz, que era o único poste, e falou: e agora Bom Jesus deu a luz, e a luz acendeu. Nossa! Eu estava na janela da minha casa aqui, assistindo o Batista aqui embaixo do poste. O único poste que tinha. Gente! Isso eu me lembro. Entendeu? Que emocionante. Muito a emocionante. história, né? História. Então, é isso aí. E a Rua do Campo não existia também não, né? Não. Era só um matagal, né? Não, a Rua do Canto, qual que você fala? Essa Do aqui? campo de futebol. Não, ali não tinha nada, ali era uma várzea. A minha tia Bárbara morava, tinha um trilho ali, que morava o Sebastião Patrício, tinha a olaria, aonde é o campo era a olaria, fazia tijolos, telha, e lá no fundo tinha a casinha da tia Bárbara. Você conhece a tia Bárbara? Tinha a casinha da tia Bárbara, do tia Arquilau, era só, não tinha mais nada, Nossa. mais nada. Era um pomar. Um pomar, na verdade. Era um pomar, Aqui tinha a casa da tia Jandira, que era um pomar, tinha uma bolebeira. Você conhece boleba? Não. Não, pois é, do meu tempo. Conhece bolebeira, Maria? Bolebeira é uma frutinha assim, que ela seca, você tira a casca e você jogava joguinho assim, a boleba. As bolebinhas. Bolebinha. Tinha na porta dela a bolebeira enorme. Nossa. Entendeu? E a pitangueira enorme, que a gente comia as pitangas. Tinha o riozinho que passava, que a gente brincava na beira do ribeirão. Muito bom. Meu Deus. Nossa. Era tudo primos, né, que morava por aqui. Tudo parente, né? Muito Não, bom. tinha um dentista, esse tinha um dentista, ele arrancava os dentes das pessoas e botava tudo no jornal. Você lembra disso, Eu menina? ouvi falar disso. Lembro, e ele tinha uma bacia branca, desmaltada, que as pessoas cuspiam. Aí quando a pessoa ia embora, que saía, eles pegavam a bacia, jogava aí na porta da casa, a bacia de água. Era coisa da época, é o que tinha, Era o que né? tinha, Não que a né? gente está criticando, mas era o que tinha. E tinha a tia Porcina, que era irmã dele, ou mãe dele, não sei, a tia Porcina, que eu conheci, uma velhinha. Eu não cheguei a conhecer. Não, você não, mas eu conheci tia Porcina, morava bem ali né, que meu pai chamava ela de tia Porcina, eu não sei porquê até hoje, que ela era tia do meu pai. Parece que ela foi casada
com um tio do meu pai. Eles eram primos e eles casaram. Era a mãe do Tião Dentista. E quando alguém passava mal, como é que fazia? Para ir em Muriaé ou algum lugar próximo? Olha, tinha o farmacêutico sempre aqui, sempre tinha uma farmácia. Um farmacêutico prático, não era um farmacêutico formado. Tinha o Sebastião Magalhães, que eu lembro dele muito bem, desde que eu me entendi por crescer, ele tinha farmácia. Inclusive essa casa aqui era a farmácia dele, meu pai comprou dele essa casa, e ele mudou para a Rua de Cima. Era um farmacêutico muito bom. Ele ia na roça atender o pessoal. Quando a minha mãe foi ter eu na roça, ele foi chamado para ir lá, porque eu não nascia, porque eu era muito grande. Aí chamou ele aplicou a injeção, e eu nasci desacordada, porque já tinha passado da hora. Então eu pesava quase 5 quilos quando eu nasci, de tão grande que eu era. Minha mãe desmaiou e eu também, entendeu? Meu Deus. E disse que eu nasci roxa, e depois fiquei branca. E depois, sempre tinha um farmacêutico. Agora, quando era um caso mais sério, ou levava em Laranjal, que tinha lá um farmacêutico formado, ou ia direto para Muriaé, chamava um carro e ia, porque o ônibus passava então, só uma... vinha até na casa Ou o médico vinha se a pessoa pudesse pagar. E assim, a BR era aqui embaixo, Embaixo né? ainda. E o ônibus passava uma vez no dia. É. Nossa. Ele ia uma vez por dia e voltava uma vez no dia. Então, no mesmo ônibus que você ia Muriaé, era Mineira, que chamava. Você voltava nela. Era um ônibus, né? Um ônibus que tinha uma frentezinha assim. Eu lembro direitinho, Era um né? caminhão com o ônibus atrás. E quando eu ia para Muriaé, eu já passava mal um mês antes, que eu sabia que eu ia em Muriaé uma vez no ano, de tanta emoção, porque era a cidade, a gente não ia, né? Ficava aqui. Eu me dava dor de barriga quando eu pensava que eu ia para Muriaé, porque a gente ia tirar retrato uma vez por ano, entendeu? Nossa. Então eu fazia pose, como é que eu ia sair no retrato? E... Coisa de bom Jesus. E a escola aqui antigamente? A escola era a única que tem até hoje, lá em cima, o grupo escolar, né? No meu tempo, eu não lembro, não tinha merenda, a gente levava merenda de casa, um pãozinho, a gente levava. O ensino não era ruim, era o que tinha, né? Era o da época, né? Daqui do interior. Então a gente tinha um caderninho, tinha um lápis com a borrachinha encaixada em cima, tinha uma gilete cortadinha no meio, isso eu que tinha, cortadinha no meio, e a cartilha da infância, que era o A, E, I, O, U, até o abecedário. Nossa. E a gente era alfabetizado, e toda sexta-feira a gente cantava o hino nacional, a gente rezava antes de começar a aula, e a professora, elas eram muito rigorosas, muito rigorosas. A gente ficava de castigo, era bem rigoroso, entendeu? Mas a gente aprendia. Eu sempre tirei meus diplomas com 10, eu sempre fui boa aluna, estudiosa. E fiz o 4º ano primário 2 vezes, porque eu parei de estudar com 11 anos, não tinha o que fazer. Fui repetir o 4º ano porque não tinha o que fazer. E aí minha mãe não deixava eu ir para fora estudar. Meu pai queria me colocar no Colégio Santa Marcelina, interna, mas minha mãe não deixava. Minha mãe falava, você só vai se você fosse freira. Eu falei, eu apavorei, falei, freira eu não quero ser. É verdade. Aí eu fiquei sem estudar. Fui estudar depois com 15 anos, quando eu mudei para Muriaé. Tá, entendi. É isso. E que o mais? senhor é Eu daqui? nasci em 1945 na Itália, e no dia que acabou a guerra, em 25 de abril de 45, meu pai fez 10 anos de guerra lá na Itália, na Etiópia e na Grécia. E aí, como não tinha praticamente o que comer, né, meu pai veio embora para o Brasil em 1946 e eu vim em 47. Em agosto de 47 eu vim para o Brasil. E fomos morar aí pelo interior de São Paulo, várias cidades. Indo um pouco mais para frente, a gente, filho de família pobre, era posto para trabalhar com 12, 13, 14 anos. Que nem aqui próximo tem o seu Vavá, que tinha uma fazenda, nós tivemos ontem com o filho dele. E o Antônio Augusto começou a trabalhar com 5, 6, 7 anos. Ele já punha ele para trabalhar. Vamos trabalhar. Todos os filhos, as famílias queriam muitos filhos, porque uma parte vivia, outra parte morria, porque tinha um monte de doença e não tinha vacina.
E então, voltando para a linha da pergunta, é o seguinte, aí começamos a trabalhar cedo, de lá de cá, trabalhei numa farmácia, o dono me mandou embora, mas não interessa. Depois trabalhei numa sapataria, depois eu fui numa construção que tinha que arrancar prego usado para endireitar o prego, para ele vender como novo. Depois disso fui trabalhar numa marcenaria, depois disso comecei com uma firminha pequena que trabalhava com madeira, mas era exatamente modelo de madeira para fundição. Vai daqui, vai de lá. Aí entrei numa multinacional, Dor Oliver, como desenhista, depois trabalhei na Volkswagen, depois trabalhei na Brastemp, depois trabalhei na Chrysler, depois na Pemava, na Bizelli, isso, aquilo. E aí é que começa o nosso conhecimento. Aí o dono de uma fábrica de terceiro eixo, chamava Japersil, ele me chamou aqui, eu e um colega, deu uma sociedade de 10% cada um, e a gente veio fabricar carreta, tanque de leite, isso, aquilo. Aqui não fabricava. Então nós viemos fabricar, e aí a gente fazia tudo isso. Então tanque de leite só reformava, que alguém fazia uma solda, mas a gente começou a fabricar mesmo. Carreta frigorífica, fazia a linha inteira que passa hoje, aí a gente fazia, mas nós era bem pequenininho. Os poderosos eram lá do sul, né? E aí, né, nessa economia que sobe e desce, o Zé Braz queria comprar essa Japersil, e ele entrou em contato com todos os credores, que a Japersil devia, e falou que se ele não comprasse, a Japersil ia quebrar. Então ninguém vendeu mais nada, entendeu? Todos os fornecedores que eram credores não vendeu mais nada. Aí o Jair quebrou, foi embora para São Paulo. Mas antes disso, em 29 de abril, né, 28, né, cidade de março, né, a gente se conheceu na praça, ela estava na procissão, e eu morava lá em frente ao São Cristóvão, e ela passou lá, eu olhei, começamos a namorar, na Sexta-feira Santa, né, e aí começamos a namorar e estamos juntos até hoje. Então nós vamos fazer 50 anos agora em março de 2025 que a gente se conheceu, e 47 anos de casado, né, Cidade? Agora em 25 de fevereiro. Então vamos fazer 47 anos de casado. Então, e de lá para cá, ela foi para São Paulo, uma loucura, porque meus empregos eram lá, aqui não tinha emprego para mim, eu sou engenheiro, né? E aí, fomos viver lá de uma casa alugada, de lá de cá, criamos filhos, eu tenho uma filha que é médica, tenho um menino que foi empresário já, é gerente de uma fábrica grande, viaja direto pelo mundo. E a gente criou a família, e agora convive com os netos e com os filhos, né? E da minha parte é isso aí, a gente... Ele é muito querido pela minha família. Sim. Muito. Todo mundo. E a gente vem sempre aqui. Agora, durante o período que a mãe dela viveu, que morreu em 2016, e que o pai dela viveu também, que morreu em 2019, a gente vinha toda vez, uma vez por mês para cá, sempre. Durante, talvez, 40 anos, vai? Sempre vinha. E depois os velhos se foram, e a gente agora vem uma vez por ano. Então, na entrega da folia. Na entrega da folia tivemos no ano passado, e agora viemos nesse ano, e a gente vai vindo uma vez por ano para não perder o contato e as raízes. Basicamente é isso. Então, mas eu posso Pode falar. dizer alguma coisa sobre a folia? Pode, claro. Então, na casa do meu pai, sempre meu pai e os irmãos deles acompanharam folia, desde solteiro. Então tem essa tradição de folia de reis. E eu adoro a folia. Então eu fui acostumada com a folia, bater na minha casa a qualquer hora da noite. Acordar, minha mãe abria a porta, cantava, seja meia-noite, 2 horas da manhã, 4 horas, a hora que fosse. Então eu tenho essa ligação com a folia. Sim. E eu gosto muito de folia. Então, quando eu tenho oportunidade, ele conheceu a folia através de mim. Olha só. Ele ouvia falar, mas em São Paulo ele não conhecia a folia. Aí ele foi apresentado a folia, né? E também gosta. Então a gente vem, quando dá, a gente vem. Folia já cantou na minha casa, lá em Muriaé. Já me fez surpresa meia-noite. E o dono da folia era daqui de Bom Jesus,
Era o Geraldo Gualberto. Ah, Geraldo Gualberto. Geraldo Gualberto. A última vez que ele fez a folia, ele foi na minha casa, ele fez a folia em dezembro e ele morreu em março. Nossa. Lá em Muriaé. E me fez surpresa, ele ficou sabendo se eu ia vir, fui lá e fez surpresa para mim a folia. Caramba. É isso aí, também minha ligação com a folia é essa. E tem um detalhe só que eu esqueci, não sei se é importante. A gente, aqui faz muito calor, né? Não, é demais. E quando não chovia, a gente fazia procissão, né? Para chover. Eu fiz muita procissão para chover e a gente punha até uma pedra na cabeça para ir. Tinha um cruzeiro ali. A gente ia até o cruzeiro em procissão para pedir a chuva. E eu assisti um dia a chuva cair ao meio-dia. Eu assisti isso, eu era criança. Eu conto isso para o Francisco. A gente jogava água também. Jogava água no cruzeiro. Água no cruzeiro. Sim, para chover. Caramba, essa informação eu não sabia. Não sabia. Eu só conheço realmente o cruzeiro da Rua de Cima, em frente à Igreja Católica, porque ele está até hoje, né, hasteado no mesmo lugar. Então essa informação, gente, olha que riqueza essa informação que a gente está acabando de ouvir. E eu queria aproveitar um pouquinho, né, da boa vontade da senhora para saber se a senhora poderia cantar um trechinho dessa música para a gente. Deus salve o Cruzeiro Santo, que foi feito de madeira. Aqueles que são devotos, venham cá me acompanhar. E vamos pedir aos céus para essa terra molhar. Essa música a gente cantava ao meio-dia em procissão. Alguns moradores, né? Eu era muito criança. E a gente punha uma pedrinha na cabeça, um pouco de água na mão, chegava ao pé do cruzeiro que tinha na Praça de Bom Jesus, um cruzeiro de madeira preto, e a gente jogava água no pé do cruzeiro. Era fé. Gente, que impressionante, que impressionante. A senhora cantando esse trechinho automaticamente já me teletransportou aí para esse Bom Jesus que a senhora relatou durante a entrevista. E esse é o trabalho, entendeu? Esse é o ponto que o entrevistando quer chegar, resgatar essas memórias, desbloquear essas memórias que ficaram perdidas durante todos esses anos entre os bonjesuenses, né? Isso realmente é valioso demais. E antes da gente encerrar, né, a gente está encaminhando para o final da entrevista, eu só quero perguntar sobre a questão das terras que foram doadas, né, para Bom Jesus. Ouvir um pouquinho de vocês sobre essas histórias, né, para ver o que vocês têm para relatar aqui para o público que está acompanhando este episódio. Isso aí, quem sabe essa história, quem contou essa história para nós, está no CD, foi o Zezé, o tio Zezé, que vem a ser o marido da Noêmia, vem a ser o avô do Sérgio, o jornalista. Então ele sabe da história, deve saber do Bettencourt e deve saber isso aí, porque está gravado. Ele, né, você mostrou a gravação para o Sérgio, né? Então, e esse Alferes Manuel Alves, eu acho que você não gravou antes, ele foi na Guerra do Paraguai, porque na Guerra do Paraguai, como o governo precisava de pessoas para batalha, ele chegava nos escravos, você não é mais escravo, você agora é um cidadão brasileiro. E dava um mosquetão para ele, tudo quebrado, enferrujado, que sobrava da Guerra Civil Americana, e eles iam guerrear lá no Paraguai, tá? Terminada a guerra, aqueles que sobreviveram, sem um olho, sem um braço, sem uma perna, porque as granadas tinham estourado. Fala, bom, agora você deixa o fuzil aí, pode ir embora. Ué, mas eu vou embora sem nada, aleijado? Pode ir embora. Aí o máximo que eles davam eram algumas terras. Veja, essas terras estão aqui agora a 270 quilômetros do rio. Então eles distribuíam terras pelo Brasil adentro, a 500 quilômetros, a 1000 quilômetros. O sujeito tomasse posse. E não tinha estradas, tinha só o cara conseguia um burro lá, burro de carga, e ele vinha vindo, falaram que a terra era não sei onde, ele ia, até que ele chegava num lugar que era completamente deserto, e lá ele falava que a terra era dele, lá ele tinha que se virar, porque o máximo que ele tinha era alguns víveres que o exército dava, entendeu? Para ele comer uns dias, para ele viajar muitos dias, depois se virasse na terra. Aí ele podia morrer de doença, morrer de fome, morrer de picada de animal, morrer de tudo isso, porque isso aqui era tudo floresta. Onde entra o Alferes Manuel? E aí o Alferes terminou a guerra e foi mandado para cá. E ele doou o perímetro do centro de Bom Jesus
para a cidade de Bom Jesus. Agora fiquei sabendo que doou para a igreja. Claro, o órgão que tinha aqui, representativo, era a igreja. Esse Alferes Manuel Alves, ele era parente, né? Parente do nosso avô. Ele era trisavô, bisavô, alguma coisa assim. Então ele doou as terras. Sim. Essas terras, né, do centro de Bom Jesus, desse perímetro inteiro, que se imagina que vem lá de baixo daquele córrego ali para cá, além do cemitério, até aqui para cima, talvez um diâmetro de uns 10 quilômetros, era a fazenda dele. E ele doou o centro para Bom Jesus. Esse centro deve ter 1 quilômetro de diâmetro, mais ou menos, entendeu? Não as fazendas em volta. E o resto foi vendendo. Teu pai vendeu, o avô vendeu, todo mundo foi vendendo pedaço. 700 metros de diâmetro. Então, e aí, num certo dia, aí numa época mais moderna, vieram os imigrantes para substituir a mão de obra escrava, né? E entre os imigrantes veio o avô dela. E nós estivemos na Itália, vendo lá os antepassados dela. Tem tudo o mesmo rosto, o mesmo sobrenome, tudo direitinho. Registre-se que o sobrenome original dela, que está na Itália, é Fagionato, de Fagioli. Fagioli em italiano é feijão. E aqui o cartório registrou como Fazionato, com Z. Entendeu? Então chegava um japonês, como é que é teu nome? Meu nome é Shimizu. Ele fala, então de hoje em dia você é José. Pronto, acabou. O outro é Antônio, o outro é... E assim, até pela pronúncia. Naquela época, Fagionato, né? Fagionato, confundia. Então era mais ou menos assim, entendeu? Então, é isso, você já perguntou nessa linha daqui, a gente desviou, e é isso daí. Não, o senhor não desviou o assunto não, inclusive o senhor foi direto ao assunto que eu estou há anos procurando para saber como que foi a doação de terras para Bom Jesus. Eu estou emocionado aqui porque era algo que eu estou em busca há um bom tempo e eu não imaginava estar descobrindo nesse exato momento essa informação. Inclusive, chegando em casa, já vou tratar de anotar ela para deixar registrada aqui no Entrevistando, porque isso é valioso demais, gente. Olha isso, como que foi feita a doação de terras para Bom Jesus. Isso é realmente impactante demais, demais dar conta mesmo. Bom, emoções à parte, já estamos chegando então ao final desse bate-papo, dessa entrevista, né, desse podcast. Eu quero agradecer imensamente a vocês, ao senhor Domênico e à Nininha, por estarem cedendo essa entrevista aqui para o Entrevistando. É valioso demais tudo que vocês relataram, enfim. A família também da Ana, Felipe, por terem feito, né, esse contato aí para que essa entrevista pudesse ter sido gravada, né? Então, muito obrigado também a vocês e a todo mundo que ficou até o final ouvindo esse bate-papo, né? Muito obrigado também e nós nos vemos numa próxima. Até lá!